Olá, essa é a primeira aula na abordagem do livro Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan. Esse é um livro básico, introdutório, fundamental para quem está iniciando, né, a sua trajetória no estudo desse campo. E ele foi publicado, né, no Brasil em 2003, pela editora Papiros, de Campinas, São Paulo, sendo uma tradução, né, do livro Film Theory, An Introduction, publicado pela Blackwell no ano 2000. E nessa primeira aula eu vou fazer uma apresentação geral do livro e dar início, né, à abordagem do seu conteúdo. Dentro dessa perspectiva de uma apresentação geral, né, me parece interessante mencionar, em primeiro lugar, o seu autor, né, Robert Stan, apresentá-lo, né, acho que é importante. Robert Stan é um professor da New York University, nascido em 29 de outubro de 1941, e que tem, né, uma trajetória bastante significativa no campo dos estudos de cinema e audiovisual, e mídia, né, de um modo geral, tendo trabalhado, inclusive, em diferentes contextos, né? No início desse livro, Introdução à Teoria do Cinema, ele apresenta um pouco dessa trajetória, né, que inclui, inclusive, o Brasil, né? Robert Stan é um professor e pesquisador que, inclusive, fala português, né? Tem um contato com a língua portuguesa e com o cinema brasileiro e a cultura brasileira, né? Tendo, inclusive, estudado e escrito livros e artigos a respeito disso. Bom, ele é o autor, né, desse livro introdutório que a gente está começando, né, a abordar hoje, que é a Introdução à Teoria do Cinema, e que foi publicado dentro de uma trilogia, né, com um conjunto de 3 volumes aí, relativamente próximos entre si, mas que demarcam, né, uma espécie de apresentação aí do campo da teoria do cinema, da sua história e do estado presente desse campo lá em 2000, né, quando esses 3 volumes foram publicados. Então, certamente muita coisa aconteceu desde então, né, muitas outras obras foram publicadas, muito desse debate que esses livros mapeiam foi atualizado, revisto, enfim, e isso continua, né, em aberto. Ainda assim, esses 3 volumes, e particularmente a Introdução à Teoria do Cinema, que já foi, de fato, traduzido para o português, são volumes fundamentais para quem está interessada em pesquisar mais a respeito do assunto, né? Junto com o Film Theory, que que é o nosso foco, né, nessa aula de hoje, na sua tradução de 2013 aqui no Brasil, há 2 coletâneas organizadas pelo Robert Stan junto com o Tobey Miller, que foram também publicadas pela Blackwell nessa mesma época, né, nesse mesmo ano de 2000, lá nos Estados Unidos. Film and Theory an Anthology e A Companion to Film Theory. Um dos volumes foca num percurso mais histórico, né, recuperando talvez de uma forma um pouco panorâmica também, né, mas textos originais, né, digamos assim, os textos clássicos do campo, os seus marcos fundamentais no decorrer de toda a sua existência, e, sobretudo no século XX. E o outro volume é focado num mapeamento do estado presente, né, numa tentativa de reunir diferentes autores e autoras e permitir que essas figuras do debate atual desenvolvam, né, ali uma apresentação do seu campo, dos seus interesses, enfim, dos dilemas e questões que enxerga nas teorias do cinema. Como é de se esperar, né, são volumes muito abrangentes e que tem, assim como o Introdução à Teoria do Cinema, um sentido bastante panorâmico, né? E mais do que isso, acho que é importante dizer também que o volume concentrado, né, no presente tem uma predominância de referências, né, que estão escrevendo ali
do contexto estadunidense barra euro-ocidental, né? Com algumas poucas exceções, incluindo uma contribuição do Ismael Xavier, que é um professor aqui do Brasil, né? Pesquisador muito importante. Enfim, é dentro desse contexto, então, que essa obra deve ser situada, né? Mas também é dentro de um contexto mais amplo de obras do próprio Robert Stam, né? Obras que certamente a gente já pode acessar, né, no Brasil, pelo menos parcialmente, e que certamente é importante mencionar aqui, né? Até para compreender um pouco qual é o lugar que o Robert Stam ocupa no cenário que ele mesmo vai mapear nesse livro, que vai ser o nosso foco. Essas outras obras incluem aquela que foi publicada no Brasil como Crítica da Imagem Eurocêntrica, Multiculturalismo e Representação, pela extinta editora Kozak Naif, né, em 2006, e que é certamente uma das referências mais importantes no campo dos estudos de cinema ainda hoje. É um livro fundamental que eu recomendo muito e que embasa, né, muito do que se tem discutido nos debates, né, mais recentes, e a sua publicação original, como Unthinking Eurocentrism, né, algo como Despensando o Eurocentrismo, né, se deu em 1994. Né, é um livro em coautoria com a Ella Shohatz, que é também, né, uma pesquisadora e professora muito importante com a qual o Robert Stam trabalha, né, com alguma frequência. Há outros livros, né, também traduzidos para o português, como Multiculturalismo Tropical, que aí implica, né, uma pesquisa mais específica, concentrada no contexto brasileiro, comparando, né, um pouco ali com os Estados Unidos, mas com foco no Brasil, e também a literatura através do cinema, realismo, magia e a arte da adaptação, centrado nessa questão, né, que o título nomeia, e que inclui capítulos também sobre o contexto brasileiro. Outros livros incluem, por exemplo, Race in Translation, em coautoria com a Ella Shohatz, né, aqui está o nome dele repetido, mas o do Robert Stam com a Ella Shohatz, em 2012, então, né, demonstrando que a parceria dos dois continua, e World Literature, Transnational Cinema and Global Media, em que, né, numa obra bem mais recente, 2019, talvez a mais recente que ele tenha publicado em livro, como livro, é um debate bastante crucial, né, em torno da questão da globalização, da mundialização, etc., no campo do cinema e da mídia, que ele se dedica defendendo esse comum transartístico, né, que está aí no subtítulo, como um horizonte. Em suma, esse o contexto, né, do livro, esse o contexto da atuação do Robert Stam, e aqui a gente tem uma visão geral, introdutória, simplificada, né, mas que certamente permite situar o livro Introdução à Teoria do Cinema. E situando esse livro, o que me parece crucial é destacar algumas das suas características fundamentais. Né? Primeiro, se trata de um livro panorâmico que dialoga de alguma maneira, né, com algumas coletâneas publicadas simultaneamente a ele, mas somente ele foi traduzido, né, para o português aqui no Brasil em 2003. Essa tradução se tornou certamente uma referência central para cursos de teoria do cinema, sobretudo nessas suas abordagens mais introdutórias, né, e é dentro desse contexto que o livro está sendo tratado aqui. O Robert Stam é um autor muito ligado a uma discussão que vai ser eventualmente chamada de culturalista, né, que ele e a Ella Shohatz denominam no livro Crítica da Imagem Eurocêntrica estudos multiculturais da mídia, e uma abordagem, em suma, interessada, né, em questões de identidade cultural, diferença, gênero e raça, etnia, sexualidade e toda uma série de elementos que, eventualmente, de maneira muito empobrecedora no debate contemporâneo,
se denomina, né, com um rótulo que é o rótulo identitário. Certamente, né, a obra do Robert Stam nos ajuda a perceber como esse rótulo é empobrecedor e problemático e como há muito mais aí em jogo do que esse reducionismo, né, a um campo supostamente homogêneo de debate identitário poderia sugerir. Esse campo não é homogêneo, certamente, né? E esses estudos multiculturais da mídia, como ele e a Ella Schwartz denominam, né, a sua própria proposta, certamente participam do modo como ele vai apresentar a teoria do cinema nesse livro introdutório. No entanto, não se trata de uma apresentação meramente ancorada nas visões dele, né? E há um esforço ali de incorporar e apresentar questionamentos não apenas a respeito das visões que ele tende a se alinhar, com o que ele tende a se alinhar, mas também um intuito de reflexivamente trabalhar os próprios dilemas da sua posição. Em suma, é com esse livro que a gente vai transitar pelo campo da teoria do cinema nas próximas aulas.